O anime começa com uma guerra que parece sem fim. Lanças estão voando, magia está sendo lançada e bombas estão sendo jogadas por todos os lados. Enquanto isso, na capital, uma das pessoas que está presente na guerra trouxe algumas notícias. Ele trouxe o diretor assistente do Instituto de Magia, Victor Izimashi, tremendo de medo ao encarar a majestade mesmo quer que fique calmo, e ordena construir as ferramentas necessárias para que realize objetivos, já que tem planos e tecnologias necessárias para isso. Só falta de fato executar. No entanto, deve ser tudo feito em sigilo absoluto. Já preparou um centro de pesquisa para o mesmo. Quer que comece o quanto antes os preparativos. E tem mais uma coisa que precisa saber do homem. Tem algo na carta escrita de Shaika. A majestade confirma que todo funcionário conforme ele mandar. Pode parecer quanto intuitivo, mas isso mesmo que ele quer. Vai morrer logo e por isso precisa de algo. Há 5 anos atrás, os 8 heróis reunidos pela aliança das 6 nações eliminaram o Imperador Gas. Em uma batalha sangrenta, o homem foi derrotado como se não fosse nada. Isso pôs um fim à guerra que já durava 300 anos, e mesmo assim, 5 anos após aquilo, o fim do Imperador Gas, o Imperador da Perdição, ainda mantém forte influência no continente. Nos é levado para uma sala onde diversas pessoas estão conversando entre si. Estão falando sobre o envolvimento no ocorrido com Fortaleza Flutuantes. Para algumas pessoas é seguro afirmar que o que aconteceu foi por causa dos restos mortais do Imperador e sua filha Shaika, ocorrido na Floresta Flutuantes há um mês atrás, ocasionou muitas mortes, como do próprio general, e também o colocou em um cenário delicado na guerra. Chefe Conrad da organização Cleman, responsável pela restauração pós-guerra, quer que relate os detalhes. Ricardo Gavarni, filho do Duque Gavarni, estava usando os restos mortais, foram obtidos em uma guerra chamada Shaika. Várias meninas que se chamam Shaika começaram a aparecer por todo o continente 3 anos depois do fim da guerra. Independente do que eles falam, elas trabalham juntos para o objetivo maior de reunir os restos mortais que ficaram com os outros heróis. A cena muda para uma mulher perguntando para saber se uma garota realmente é filha do Imperador Gas, respondendo que é de verdade. A mulher não consegue acreditar nisso. O pai dela foi o mago mais poderoso de todos, ativando seu poder na espada. Ambas fazem um braço de ferro, mas ela acabou sendo arremessada para longe novamente e não tem poder suficiente para derrotar a sua oponente. A garota está chocada que o tempo da invocação dessa mulher é muito curto. Essa garota é Shaika. A cena muda para o nosso prota, que está desviando dos golpes dos seus inimigos, mas acaba escutando o barulho da explosão logo em seguida. Ele percebe que a Shaika deve estar com alguns problemas, então decide atrás da garota para que possa ajudá-la. Enquanto isso, diversos soldados estão indo atrás deles para que possa capturá-los. Eles são muito bons no manuseio de armas. A Cura fica dizendo que o Aço não tem ninguém nem hesita. Quando encarar seu inimigo não vai hesitar, é capaz de usar armas e destruir a todos, se transformando da sua arma para que possa cortar a árvore e acertar a todos. Ficando com o cabelo vermelho, já viram isso na época da guerra, são sacerdotes do clã Cura. Não entendendo o motivo, a questão com o complô da filha do Imperador deve ser para pegar os restos mortais. A Cura explica que não tem complô nenhum. Eles têm objetivo, o objetivo dela, o objetivo deles também, então acabaram entrando em um consenso e decidiram se ajudar. A Kari usa seu martelo e destrói uma parte do chão, fazendo ele desviar dos golpes. Ele vê que a batalha acabou cedo. Enquanto isso, na luta de Shaika, a mulher usa seu golpe para que possa desarmar a garota e se aproximar lentamente de Shaika. Estendendo a mão para a garota, diz que iria lutar, mas não queria eliminar a garota. Shaika não se sente bem por ter sido derrotada de uma forma tão humilhante como essa. A garota sabe que, embora não pareça, já foi uma heroína um dia. É mais experiente do que ela no campo de batalha. Ao ver que a Kura e sua irmã chegaram no local, fica impressionada que eles conseguiram terminar a luta bem rápida. Uma vitória e uma derrota acabou dando empate. A mulher acha que deve tentar lucrar novamente amanhã. Shaika fica bem feliz com a possibilidade de ter uma revanche. Ao ir comer, todos ficam bem impressionados com o sabor da comida do restaurante. Enquanto isso, a mesma mulher está trabalhando muito. Ela é dona de uma empresa de vinho. Ela é uma pessoa de sucesso. Por conta disso, as uvas do restaurante são algo magnífico. Ambos acabam ficando até um pouco de inveja pelo sucesso da garota. Após observar diversas coisas, nada entra na sua cabeça que o dinheiro é a melhor coisa que existe. A Kura fica se perguntando apenas se ela é uma heroína ou não. Shaika sabe que as pessoas desconhecidas não mentem. A Kura acha que talvez nem todos que tenham restos mortais sejam heróis. De repente aparece um dos homens falando que Lady Cláudia faz realmente parte dos 8 heróis, mas é algo que ficou no passado. Agora ela é muito ocupada gerenciando a sua fábrica de vinho. Com os soldados ficarem sem ter o que fazer depois da guerra, ela ofereceu lugar para todos trabalharem. Ela é uma pessoa muito boa para todos, então mesmo que eles e o grupo de Akura apareçam querendo lutar pelos restos mortais, é uma questão de honra para Lady Cláudia. Ela comenta que nem é questão de honra e nem uma emulação.
Na verdade, foi ela que propôs a luta. O ponto ácido está perfeito, então ela quer que colhem a parte sul das vinhas. O lado norte ainda não está pronto, precisa de mais alguns dias. Ela anda bem ocupada ultimamente, sugere um limite de tempo para a luta de amanhã. Se caso os três vencer pelo menos uma vez, vai reconhecer a vitória. Shaika aceita sem pensar 2 vezes. A cena muda para ela conversando que ouviu falar sobre as garotas Shaikas, que estão tentando reunir os restos mortais do Imperador Gas, mas não esperava que fosse até ela. Mas ela sabe que os restos mortais possuem muito poder mágico. Alguns dizem que essas Shaikas querem fazer vingança com relação ao seu pai, usando os restos mortais para atacar a aliança das 6 nações. Então quer saber se encontraram algumas delas. Shaika responde que sim, ela quer apenas fazer o funeral de seu pai. Leite entende o motivo que a garota quer fazer isso. Shaika gostaria de saber como foi o fim dele. Ela não sabe como foram os últimos momentos. Estava cuidando dos companheiros machucados, mas foi o capitão da força punitiva que acabou com ele. Era para ele ter ido atrás da filha em seguida, mas talvez ele tenha matado alguém fingindo ser a garota. Mas ela precisa dar um conselho para a garota. A magia é focada em ataque, mas não tem defesa. Precisa se defender melhor, e os encantamentos são longos demais. Se escolher as palavras certas, o encantamento ficará menor. Shaika agradece o conselho da mulher e promete que vai segui-lo. Lady fica sem jeito com a tamanha gratidão que a garota tem. Oferecendo um pouco de vinho, a Cora agradece, mas precisa pensar no que fazer amanhã. Vendo que está muito bom de se aceitar, mas eles não permitem que ela tome. Ao entrar no quarto, estão muito cansados. O garoto sabe que devem pensar um pouco. Ela diz para ser 3 contra 1 como se fosse uma piada. Sabe que tem que ter um plano para que possa derrotá-la. Ao colocar a cama junto, a Cura pergunta para saber o que está acontecendo. A Kari comenta que Cláudia é uma heroína e maga poderosa. Todos seus funcionários, incluindo a secretária e mordomo, são soldados bem fortes, o que significa que tem que passar a noite bem na palma da mão dos inimigos. Sabe que a Cura deve estar muito preocupada com o que está acontecendo. Vai dormir perto de a Cura essa noite para que possa ficar mais calmo. Não querendo isso, acaba atacando o travesseiro, acertando o Shai que estava arrumando sua cama. Vendo que ela não fez nada, quer saber o que está acontecendo, mas sabe que o problema é o encantamento curto. O encantamento dela é muito rápido. É algo que deve ter vindo conforme a experiência que veio pegando no campo de batalha, fingindo que está bem a Kari. Sabe que os dois devem ganhar tempo. Lady acha que isso não basta. Cláudia vai interromper na mesma hora. De repente aparece um gato falando que eles precisam de uma armadilha para que possa derrotar a garota. Se transformando, ela explica que se caso fizeram contato com ela e se tornar um cavaleiro dragão, vai vencê-la com facilidade. A Cora não entende o motivo que ela sempre fala isso, deve pedir para a garota fazer algo assim. Shaika gostaria de aceitar, mas a regra está 3 contra 1. A garota não liga para isso, já que estão apenas atrás do resto mortais, é apenas isso que importa. Shaika é uma pessoa bem certa, então não era para fazer nada de errado. Além disso, ela sabe que a Cura é uma pessoa muito trapaceira, mas ela entende se caso quiser arriscar é só avisá-la que vai ajudar. A Cura quer fazer uma pergunta, que Fred que esteve com Cláudia quando o Imperador Gas foi derrotado, então ela deve saber alguma fraqueza da garota. Ela responde que não, estava no mesmo lado, não lutou contra ela. A Cura vê que a garota está bem triste, já que vão ter revanche amanhã, vai treinar magia o quanto for possível. A Cura não sabe como funciona o encantamento. Ela explica que a temperatura, a umidade, vento, terreno e as outras coisas que afetam a magia. Encantamentos certos e necessários. No combustível mágico, memórias de coisa mesmo por ter sido falecido. Como encantamentos precisos, poderes magos extraíam memórias de combustíveis mágicos. Magia é a arte de fazer fenômenos acontecer usando memórias e pensamentos. A Cura não entende o motivo que fala sobre os restos mortais do Imperador Gai são combustível mágico mais poderosos. Ela comenta que memórias e pensamentos mais fortes, melhor combustível. Sentimento do seu pai quando era vivo provavelmente era muito forte. Primeiro tem encantamentos menores. Encantamentos são palavras parecidas. Tentar revisar combinações. A Cura vê que isso parece ser bem difícil, mas ele quer saber qual é o encantamento mais importante. Procurando diversos deles, a Cura percebe que tem muito chão pela frente até conseguir derrotar a mulher. Enquanto isso, no fundo tem uma pessoa olhando tudo o que está acontecendo. A cena muda para uma pessoa que recebeu uma carta e está lendo. Nos é explicado que o Capitão Donut Colorido com fortaleza flutuante tentou salvar Zita e Vivi dentro do Soara. Lembra que ele havia falado que ele utilizar o necessário para atrasar o ataque, mas então a batalha começou e o Capitão acabou sendo pego pela explosão. Vivi acabou enlouquecendo, ela tomou uma forma de Shaika bem diante de seus olhos. Mesmo sabendo que isso é algo bem difícil, alguém persegue a Shaika e acaba ficando com ela. O homem havia procurado no histórico da garota se ela tinha alguma relação com o Imperador Gás, mas ela disse que era uma órfã que foi criada como assassina e que foi levada por uma família nobre como guarda. A origem dela não era muito clara para todos. Seja como for, o que houve na Fortaleza Flutuante pode assumir que a existência de Shaika e o resto mortais serão um grande perigo ao continente. E com isso quer que fique com Nikolai, já que ele é o novo capitão, e continuar assim a investigação no
caso Shaika. Todos aceitam, mas pede para que permita continuar com o nome do esquadrão Gillette. Homem não vê problemas perante a isso e aceita logo em seguida. A cena muda para a garota que acabou se transformando em Shaika. De repente, na sua frente aparece uma pessoa que se apresenta como Guy. Ela só se transformou em metade Shaika, já que os outros a pararam, mas há provas de que ela é uma Shaika, mas ela quer que pare de ficar falando isso, não é filha do Imperador da Perdição. Sabendo que ela não quer admitir isso, mas é verdade, metade já basta, desde que comprou o papel como Shaika, recolher o resto mortais do Imperador. Querendo saber um pouco mais sobre isso, o garoto responde que só vai descobrir isso quando tudo terminar. Querendo saber quem é ele, explica que é apenas um informante e some logo em seguida. De repente aparece uma garota chamando de Vivi, perguntando para saber o que houve com ela, explica que não é uma Shaika. A cena volta para Shaika, onde todos os encantamentos curtos dela não deram certo. Acha que não vai conseguir vencer Lady. A Cura quer que não se preocupe, vai dar tudo certo para que possam vencer, não importa como. Mesmo que perca, vai saber onde estão os restos mortais. Se for necessário, vão roubar. Ela é agradecida, mas luta como maga. Perguntando para saber se está pronta, responde que sim, caminham para as montanhas. Ela já estava no local. Lady nota que praticou magia durante a noite toda, mas ela não teve sucesso nenhum nos encantamentos. Vendo que é uma vergonha, mesmo assim ela não vai deixar de lutar. Vai confiar em Akura e Akari. Vão recuperar o resto mortais a qualquer custo. Pulando de cima do penhasco, Akura tira sua corda, desviando do golpe. Shaika ativa seu poder, ela consegue bloquear a bomba de Akari, tentando ativar seu golpe. Novamente Shaika é muito lenta e acabou sendo acertada. Se escondendo, pergunta para saber se está tudo bem com ela. Respondendo que sim, mirando o garoto, atirando contra o mesmo, sai correndo do local. Akari chama a atenção da garota, que sai correndo atrás, atirando contra o chão, sendo diversas explosões na terra. Vendo que está acontecendo mais alguma coisa, a Cura acaba se escondendo, mas ela sabe onde estão. O que falta para eles é a experiência, e isso vem com o tempo. Atirando contra a garota, ela acaba sendo arremessada para longe. A cena muda para Vivi, onde a garota acaba conseguindo derrotar algumas pessoas com facilidade. Então quer o resto mortais de gás. Sendo do local, ela conseguiu os primeiros restos mortais e não entende motivo que ela não está feliz. Acha que é melhor comemorar, mas ela não tem nada para celebrar. Vendo os braços, o homem acha nojento, mas ela quer que não fale isso do seu pai. Ela espera que chegue logo no próximo herói, a menina branca. Ela sabe que é melhor aproveitar que estão com sorte. A garota lembra das palavras de Akura, que tanto mentalmente quanto fisicamente, uma vez controlados, trairiam os patrões. Isso é uma coisa que todos eles se orgulham. Voltando ao tempo atual, o homem pergunta para saber se está lembrando de Akura. Envergonhada, responde que não, mas ele sabe que realmente a garota está lembrando do mesmo, pedindo para que não bata e está dirigindo, mas ela comenta que a culpa é dele por estar zombando da sua cara. Recuperar o resto mortais é algo que ela quer fazer no momento. O objetivo é muito claro para ela, mas o seu objetivo é vingança. Circunstâncias especiais não claras. A garota pergunta para saber se não vai descobrir isso quando reunir as partes. Pegando no braço, ela fica furiosa e não quer que faça isso. De repente, na frente da garota aparece Guy, vendo que ela conseguiu o antebraço do Imperador Gás. Ele aparece sempre do nada, só quer ficar na frente da Shaika, de Akura e Akari, perguntando para saber onde está a próxima parte. É um dia de viagem do local e uma vila de pescadores. Lá tem um herói chamado Clay Morgan. Guy quer que ele não tenha pressa nisso. Tem uma outra informaçãozinha para eles. Sabe que talvez queira visitar a ilha perto da costa também. Acha que ela vai conseguir encontrar alguma coisa por lá. A cena muda para as pessoas mexendo no pertence do Capitão Gillette. Eles querem deixar as coisas como se pudesse aparecer a qualquer instante. É por isso que estão mantendo o nome do Esquadrão Gillette também. Ela ficou sabendo pelo seu chefe. A cena volta para a Cura, onde ela continua quebrando diversas peças no campo de batalha. Recarregando a sua arma, a Cura sabe que não tem como contra-atacar a garota do jeito que estão. Querendo saber o que aconteceu com as armadilhas, ela conseguiu destruir todas com facilidade. Shaika quer que não se renda e a Cura jamais vai fazer algo assim. Não podem mais ficar perto, se ficarem esperando ela no local. Ela vai usar isso como vantagem. A Cura vai servir de isca também. Ela sabe que é muito perigoso, mas se caso ficarem no local, serão mandados para usar junto com a espada. É tudo ou nada. Eles têm que agir o quanto antes, não podem ficar parados no local. Entendendo a situação, a Cura quer que Shaika chegue um pouco para trás, quer que procure um lugar que tenha uma mira boa. Sendo correndo do local, fala que é aço, não pode desistir. Quando encarar o seu inimigo, não vai hesitar. É uma arma capaz de destruí-los. Atirando contra o garoto, de repente a Akari acaba saindo de outro lugar. E tem que mirar nos dois ao mesmo tempo. Atirando contra ela, bloqueia o golpe para que Shaika continue encontrando um lugar para que possa encontrá-la. Pulando, atirou novamente contra ele, mas acabou sendo pego pela garota. Aparecendo nas costas da mulher, de repente um gato aparece alisando as suas pernas, lançando um tiro contra a mesma, quebra o escudo. Logo em seguida, acaba soltando o Akura, e o garoto acaba caindo ao chão. Indo em direção à garota, ela vê que realmente
conseguiu ser derrotada. Shaka fala que foi graças ao que ela disse, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Naquela hora, ela queria proteger com todas as formas. Um ataque mágico é mais forte conforme as emoções colocadas em Akura. Ficando envergonhada, a garota sabe que é verdade. Agora ela tem certeza que talvez ela possa ser a filha do imperador. De repente, dos empregados da garota aparece no local pedindo para que volte novamente para sua empresa, já que está atrasada. A garota quer que tome um chante dele embora. A cena muda para Vivi novamente, onde ela recebe o caderno do Capitão Gillette. O Capitão Nikolai olhou o conteúdo mais cedo e está cheio de perguntas e observações sobre Shaika e o Imperador Gas, perguntando para saber se acha que o capitão não se envolveu demais no caso Shaika. Tudo no local são coisas tiradas do castelo do Imperador Gas, e para falar a verdade nem viu a biblioteca por inteira ainda. Como o caderno diz, é incomum que não tenha sobrado material algum sobre as técnicas mágicas de um campo tão famoso. Então, quando olhou esses documentos novamente, achou uma carta no local. É o relatório da força que eliminou o Imperador Gas. Ao ver, pergunta para saber se pode ficar com o caderno, respondendo que sim, é por isso que mostrou para a garota. Então vai continuar olhando para a biblioteca, quer que continue procurando a Shaka como antes. A cena muda para a mulher indo conversar com o chefe Conrad. Ela comenta que começaram a conversar com Vivi, entendendo a situação, agora sabe que a guerra acabou. Nunca achou que fosse ficar tão sentido pela perda de um homem dele. Ele acha que talvez devesse ter dado mais ouvido a Alberic. Perguntando para saber como está Vivi, a garota responde que a mesa é forte, vai ficar tudo bem. Antes de sair do local, fala que ele está fumando muito ultimamente, e a cena volta para a Akura, onde eles estão com o banquete pronto para devorar. Entregando o presente para a garota, a Akura pergunta para saber o que está fazendo com algumas partes de gás. A Akura ficou sabendo que montou um vinhedo, e a Vincola, logo após a guerra, imaginou que estivesse usando como combustível mágico. A mulher não vai dizer que essa ideia nunca ocorreu. Se Kai tivesse usado isso, o sabor de vinho seria mais consistente, mas por algum motivo vai ter contível. A Akura percebe que ela não é como os outros heróis que conheceram antes. Ela explica que o grupo tem gente bem diferente. Vários deles se perderam quando a guerra terminou. Ela não quis terminar assim, então procurou um objetivo para a vida dela. Recebeu os S-Mortais com prol de seus estágios de heroína, mas não é dela. Ficou sabendo que um menino chamado Shaika estava atrás das partes, então decidiu se encontrar essa garota e gostasse dela iria dar para a mesma. Sempre se perguntou se seria melhor ficar com a filha ou com ela. A garota pergunta para saber se ela sabe onde está a fortuna. Quando o castelo de Gás desmoronou, um dos magos falou sobre isso. Disse que o imperador havia deixado uma fortuna. Nos é mostrado sobre o passado, onde o homem estava implorando pela sua vida, vai dar uma informação em troca. O mago partiu para as terras estrangeiras logo após receber as ordens do Imperador Gas. A fortuna do imperador está escondida nesse local. Agradecendo as informações do homem, no entanto, tem ordens para eliminar todos do castelo Gas. Nenhum rato pode sair vivo, então acaba eliminando o homem. O escrivão da força punitiva relatou como a ilha secreta e fortuna do imperador para as forças aliadas, perguntando para saber onde está. Ele explica que ouviu todas aquelas forças aliadas procuraram, mas nunca conseguiram encontrar. A busca parou depois de um tempo. Depois que o castelo caiu, outra busca foi conduzida, mas nem ferramentas experimentais e nem documentos sobre as estatísticas foram encontrados. Assumiram que o tal mal que recebeu a ordem do Imperador Gas levou tudo com ele para lá. Ela fica apenas pensando na fortuna de seu pai, mas Ade fica feliz de poder entregar os restos mortais, mas ela explica que pretende continuar a jornada, então gostaria que colocasse a localização de onde pode encontrar os outros restos mortais. Ela sabe o nome de nasceu cada um dos heróis, ainda tem bastante, podem comer à vontade. A memória da garota está meio vaga, pois já faz 5 anos disso, então sabe bem o que aconteceu com eles. A Karen nota que pareceu que a vinda até o local agilizou bastante as coisas para eles. A Akura vê que não foi nada de perseguições malucas, perguntando para achar que ela ainda estava bem triste com algumas coisas que está acontecendo. Ao sair do local, dá alguma coisa para a garota, mas ela gostaria que ele saísse amanhã cedo. Mesmo assim, estão com pressa. Eles agradecem por tudo que fizeram para ele nesses últimos dias que ficaram no local. Ao sair de lá, um dos homens pergunta para saber se vai realmente dar algo tão valioso para uma pessoa que nem sabe se é filha verdadeira. Aquela era a medalha de honra da mulher. Para ela nunca foi uma medalha, era só uma lembrança. A sua medalha de honra virá com o vinho deste ano. No meio da noite, Shaika acaba tendo um sonho bem esquisito e acorda morrendo de medo e todo mundo fica preocupado com a garota. Mas ela não sabe se são as memórias ruins ou boas. Dizendo que a filha do imperador acabou falecendo, memórias turvas e mudanças incertas no coração. A Akura não pode culpar por sentir assim, mas sabe que isso nunca muda o objetivo. O objetivo deles é recolher os restos mortais do funeral de seu pai. Precisam continuar trabalhando para alcançar esse objetivo. Ele há que vão trazer a vontade do mestre e se tornar realidade. Amanhecendo é melhor ir. Ao chegar no local próximo, pergunta para saber se é um dos 8 heróis. Vendo que a Akura parece ser bem habilidoso, o homem não é páreo. Quer apenas restos mortais do imperador. O homem explica que não está no local, uma menina de vermelho levou ontem à noite. Agora tem certeza que a Shaika de vermelho está perambulando pelo local.
Depois de tudo isso, não podem estar longe. Não quer que Shaika de vermelho fique na frente deles. Mas a garota quer ver apenas a filha do seu pai. Se achar saber quem ela é a sua meta no momento. Mas no momento ela quer procurar a fortuna de seu pai, quer respostas. Ao chegar perto de onde estão, a Shaika acorda o garoto para que ambos a cidade de Akura. Tentando avisar que as ordens estão chegando no local, ela acaba ficando bem molhada. Pedindo para que pare de ficar dando risada, a irmã do meio só fica pensando que ele fique ainda melhor molhado. Então ela decide ajudar a garota e ficar molhando Akura. O rosto hasteado de Akura é algo bem atraente também. Sempre se impressionou com o rosto do seu irmão. Acabou de encontrar o mestre do amor molhado. Mesmo querendo que elas parem, elas não fazem isso. Ao chegar no local prometido, a mansão de Clay Morgan, um dos 8 heróis, tudo o que sabe agora é que ele usa uma lança. Akura espera que ele seja uma boa pessoa que entende os motivos. Então quer que Shaika preste mais atenção, mas ela está apenas pensando na fortuna de seu pai. Na ilha escondida, Akura lembra que o que diziam que estavam no lugar no oceano. A batalha para pegar o resto mortais ficaria mais difícil a partir de agora. Ao invés de falarem sobre essa fortuna que nem sabe se existe, acho que deveria focar apenas no resto mortais. Mesmo triste, ela concorda e continua caminhando pela cidade. Logo em seguida, eles encontram diversas pessoas na frente de uma casa. Akura quer saber o que está acontecendo. O homem comenta que Clay Morgan dá umas boas risadas, então muita pessoa vai se apresentar para eles todos os dias. Se caso conseguir fazer ele rir, ele dá muito dinheiro. A Karen não entende o motivo que o herói gosta de dar boas risadas, é algo bem diferente, o que os permite estar como comediante. Sabe que se caso ela entrar com essa arma não vai ser muito legal. Ao entrar na casa do mesmo, ele se apresenta como Clay Morgan. O cara percebe que Akura é um homem que pode entrar em águas ferventes, imitando um basilisco enquanto come macarrão pelo nariz. Ele vai adorar ver isso. No caso, foi tudo que a Karen inventou para conseguir entrar na casa do homem. Ameaçando o garoto para que tire a roupa, precisa fazer isso para que possa entrar na água fervente. De repente, Trabante aparece em um local com uma fantasia bem diferente e o homem começa a dar risada. Oferecendo dinheiro, a Akura não quer, o garoto quer apenas o resto mortais de gás. Pedindo para que saia quanto antes, a garota quer apenas o resto mortais de seu pai. Ficando surpreso com isso, de repente ela se apresenta como a filha do gás, Shaika. O homem entra em estado de choque por conta de ter visto a cabeça da garota voar longe, mas explica que não foi ele que fez isso e jamais teria coragem. Quem cortou foi Hartgen. Não entende o motivo que ela foi até a sua casa depois de tanto tempo. Acha que deve ter ido para amaldiçoá-lo. Pegando uma espada que fique longe, saindo correndo, eles querem apenas que espere um pouco. Vão resolver isso e vão encontrar a garota, chamando por Fredita. Ela não entende o motivo que o mesmo está no local. Akura explica que ela apareceu uma boa hora, quer que cuide da Shaika para que possa cuidar de um assunto urgente. Perguntando para algumas pessoas onde está o homem, eles viram o mesmo saindo correndo do local. Não conseguindo encontrar o mesmo, sendo a muda para Shaika, onde a garota sabe que ela está atrás da fortuna do imperador. Mas ninguém nunca encontrou a ilha que está enterrada. A eriteira que está escondida é uma possível magia. A cena muda para Akura, que está caminhando em volta de alguns barcos. De repente, o homem aparece, mas Akura consegue desviar dos golpes com facilidade. Querendo que fique longe, ele é amigo do fantasma, pedindo para que saia quanto antes. Akura não entende o que está com tanto medo, já que tem tanto medo do imperador que mesmo assim ajudou a derrotar o homem, mas ele sabe que o mesmo não participou da luta. Ele foi esfaqueado, despedaçado, ficou coberto de sangue e estava sorrindo muito, como se estivesse olhando para insetos. Ele não era humano, era sim um monstro. Fez lembrar de algo horrível como esse, e está agora que está aproveitando a sua vida novamente. Akura lembra que fica pedindo por entretenimento para esquecer do imperador Gas, perguntando para saber onde está a garota. A filha do homem tem certeza que é um fantasma. Os rumores da filha dele está procurando pelo resto deles são realmente verdade. Então quer que suma quanto antes do local. A cena volta para Shaika, ela quer saber onde fica a ilha misteriosa, mas ninguém jamais ouviu falar dessa ilha. Ela vai ficar contente com apenas rumores ou pistas. Os homens não sabem muito bem o que dizer, não sabem se tem uma ligação, mas tem algum lugar perto da costa que as pessoas chamam de Mar do Mal. Shaika quer um pouco mais de detalhe. Ele explica que todos os barcos que chegam perto de lá são naufragados ou somem, não tem pescador que vai até o local, e não tem nenhuma ilha por lá também, apenas água. Mesmo assim ela quer ver com seus próprios olhos. A cena muda para Akura, que está continuando lutando contra o homem, desviando a remessa kunai contra o mesmo, conseguindo pegar a arma do homem. O garoto sabe que lutar em um lugar como esse é algo de outro mundo, pedindo para que saia da sua frente, parte para cima do garoto e Akura consegue desviar com facilidade. O homem não quer que deixe aquela garota chegar perto dele, levando o mesmo até o chão, coloca uma lança no pescoço, perguntando para saber se ele realmente quer continuar lutando. O homem não está nem aí para isso, se caso quiser acabar com sua vida, não liga. Mas o garoto não vai eliminar Akura, só quer o resto mortais de Guy. Fica nervoso, quer saber se realmente entregar vai deixar ele ir.
Aceitando, ele vai entrar, mas o que a garota aparece novamente na sua frente. Ao ser levado para o local que ele escondeu, conseguiu encontrar as duas orelhas de gás. Akura lembra que o homem estava com medo de deixar em um lugar por perto, então escondeu bem longe. Akari acha melhor ter vendido. Deve haver um monte de pessoas que iriam comprar. Ele deve ter achado que seria amaldiçoado. Akura pede para que voltem o quanto antes. De repente, ele aparece nas costas de ambos e Akura percebe que ele gosta muito de aparecer em lugares distantes de forma repentina. Ele explica que nas águas corteiras ao nordeste do local existe uma ilha. É para lá que devem ir agora. Akura pergunta para saber se deve ser o local que realmente está a fortuna do imperador. Não querendo responder se caso ele quer saber, tem que ir até o local. Akura pergunta para saber se ele sabe se existem outras chaikas, mas ele quer responder com outra pergunta, se é o Timan, o mesmo Gai que apareceu outras vezes na frente do garoto. Akura agora tem certeza que jamais vai conseguir responder uma pergunta de forma direta. Gai não liga para o que o mesmo pensa ou deixa de pensar. Akari vê que não importa quantas vezes veja isso, não sabe como ele pode sair e entrar em qualquer lugar. Akura acha que é um tipo de magia. Ele não disse o que tem nessa ilha, se são restos mortais ou não. Se reunir os restos mortais é a prioridade, vão seguir as anotações de Cláudia. Akari acha que devem ir para o Principado de Heartgen. Era o líder da força punitiva também. Se é o que Cláudia e Clyde disseram for verdade, então ele foi o homem que cortou a cabeça da Shaika. A cena muda para um garoto chamado Akura conversando com seu mestre, onde ele quer saber qual é a intenção dos restos mortais nesse exato momento. Ele já conseguiu encontrar boas partes dos restos mortais que devem chegar pelo local, no Principado de Heartgen. Eles irão chegar junto da situação. As garotas sabem que quando todos os restos mortais forem reunidos, vai mostrar o primeiro para eles. O garoto sabe que esse homem que está na sua frente conhece Akari e Akura, que está junto das garotas que foram contratadas. 3 pessoas que cresceram como uma família, levantaram as armas para uma luta de vida ou morte, mal pode esperar para ver. Espera que ele trabalhe por completo. Além disso, o Cavaleiro da Honra, perdida, também deve encontrar as 3 e pegar as partes. Ao chegar no local combinado, Akura pergunta para Fredika. Ela responde que a garota saiu para algum lugar. A cena muda para ela, que está pedindo algumas pessoas para levá-la até o local com recompensa em mãos. Mesmo assim, ninguém aceita. Quando menos espera, surge Akura bem irritado. Ele sabe que não é apenas Clay. O grupo de Shaika Vermelho também pode estar por perto. Se caso ela tivesse começado uma luta, poderia ter dado ruim. Ela sabe que algumas de suas ações realmente foram bem egoístas. A fortuna de seu pai, ela mesmo quer ir para o local e ver com seus próprios olhos. Akura é contra isso. Não tem ideia do que essa fortuna, a informação que tem é muito vaga. Sem contar que sabe que está numa água perigosa, que é mais um motivo para não se aproximarem dessa forma. O objetivo dela é reunir o resto mortais. Eles sabem onde estão os outros heróis. Podem pegar o resto mortais primeiro e depois ver a fortuna. Mas eles sabem chateada e querem ir logo. Tanta chaca, tantas memórias e tantas memórias faltando. Tudo obscuro ao se ver. Ela não sabe se vai conseguir descobrir alguma coisa com essa fortuna. Ele pergunta para saber se vai conseguir realmente encontrar alguma coisa com essa fortuna. Ela fica brava por quando o garoto não entender os seus sentimentos. Akura pergunta para saber se está o demitindo. Sabotadores arriscam a vida para servir o próprio mestre, mas se forem demitidos ao fim, então sai do local junto de sua irmã. De repente aquela mesma garota aparece no local vendo que os dois foram embora. Não sabendo o que deve fazer já que ele mandou todos irem, só está com ela até o momento por conta de querer lutar contra Akura. Shaka quer o último favor da garota que a leve até essa ilha. A cena muda para Akura onde ambos não têm onde ficar. Ele decide acampar na praia essa noite. Amanhã vão pensar no que fazer. Ao deitar, a irmã do mesmo sabe que ele nunca muda. Mesmo quando morava em Akura, ele continua sendo o mesmo. Sabe que o seu irmão quer proteger a garota dos perigos. Perguntando para saber o que estava falando, só estava seguindo as regras dos sabotadores até agora. A sua irmã abre os olhos do garoto, não importa o que ela falou. Se caso tiver alguma fortuna ou algo para conhecer o seu pai, ainda melhor precisa ir atrás. O que Shaika valoriza dos restos mortais do pai dela, assim como a fortuna. Se nesse caso, o sabotador deveria respeitar a vontade de seu mestre. Akura sabe mais do que ninguém o quanto a garota é atrapalhada, convencendo o garoto a voltar para o local. Encontra a mesa voando em um dragão. Não tendo outra opção, pede novamente para o homem o barco, então mesmo aceita sem pensar 2 vezes para não ter problemas com ele de novo. A cena muda para outra garota, onde elas precisam ir para uma ilha que ninguém sabe aonde fica. Ao olhar para o lado, encontra Akura indo em um barco e acha que isso não deve ser coincidência. Ao anoitecer, ambos sentem uma presença meio estranha e saem para ver o que está acontecendo. Akura sabia que iria se encontrar novamente alguma hora. Ela quer saber onde está Shaika, mas eles não vão responder isso.
Além do mais, não quer afundar esse barco com magia. Enquanto isso, Shaka está soltando diversas magias e finalmente consegue encontrar a ilha que estava atrás. Olha para o lado e percebe que tem diversos dragões no local, só que de repente um Kraken aparece no barco de Akura. Usando toda a sua força, o barco acaba sendo quebrado pelo monstro. Logo em seguida, Shaka acaba caindo na ilha. Ao chegar na ilha, a garota fica bem assustada e gostaria de saber o que está acontecendo e não encontra Frederica e não encontra ninguém, pedindo para que respondesse. Não ouve a voz de ninguém, apenas os grilos cantando à noite. Enquanto isso, a garota está presa em uma árvore e quer saber onde está Shaka. Logo em seguida, a princesa conseguiu sair viva do local. Ele nota que parece que conseguiram chegar na ilha que queriam. Para muitos, parece que a neve foi produzida por magia para esconder a ilha. A perna do homem está bem machucada. É um pedaço do barco que acertou no homem. Acabou sendo bem sortudo como sempre foi. Então quer que vão logo até a ilha antes que o monstro volte. Ao conseguir sair do barco, a garota está muito preocupada com a cura, mas ela não consegue admitir isso e todo mundo sabe da verdade. Mas o homem sabe que não precisa se preocupar com isso, ele não vai morrer com aquilo. Enquanto isso, a cura está subindo as montanhas, mas ele sabe que tem horas que a magia ajuda bastante. A Kira concorda. Se não tivesse discutido com Shaka, já estaria em cima da montanha nessa hora. A cura pergunta para saber se o irritou, mas ele jamais vai fazer isso. Embora se irritasse de um feitiço da garota, jamais iria fazer algo assim. Enquanto isso, Shaka está encurralada com diversos monstros à sua volta. Ativando seu poder, lança isso contra os monstros e usa isso para que possa sair do local. Logo em seguida, aparecem diversos homens no local querendo que os intrusos sejam levados. Pegando as suas espadas, a garota está bem assustada com o que está acontecendo, mas ela quer apenas saber um pouco mais sobre essa ilha. O homem só sabe falar que os intrusos devem ser levados, querendo que vá com eles. A cena volta para a princesa. A garota lembra que Guy disse que descobriu mais sobre o local. De repente, aparecem diversas pessoas no local, querendo levar os intrusos. Logo em seguida, a cura acaba encontrando uma bolsa no meio da mata. A Kari percebe que é da Shaka. De repente acaba sentindo a hora de algumas pessoas passando pelas montanhas, mas eles conseguem se esconder e nota que os guardas estavam no local. Eles já devem estar com a garota, então quer que procure a garota pela floresta. A cena volta para ela, onde ela estava vendo o subsolo do local. A instalação é enorme, a fortuna do seu pai pode estar no local. De repente é o mesmo homem que Gas pediu para que criasse algo parecido. Que a coisa que Gas pediu para que fosse criada está quase pronta, mas só o Imperador Gas sabe como ativar. Não faz a menor ideia de como, mas lembra de um homem falando que iria morrer em breve. Mas agora que o Imperador faleceu, pergunta para saber se essa ilha ainda tem um propósito. De repente aparece um homem nas costas do mesmo, capturando os intrusos e colocando no calabouço. Acreditava que estavam naquele navio que viram mais cedo. Pergunta para saber se querem interrogá-los imediatamente, mas o homem não liga para isso. No momento, pode esperar um pouco. O homem explica que também tem algumas infiltrações no penhasco, mas o homem comenta que também tem algumas infiltrações no penhasco do sul. Vasculhando a área, não acha ninguém. O homem lembra que havia pedido para capturar os intrusos, pedindo perdão de acordo com os relatórios. Escureceu o chão e estava escorregadio, então persegui-los iria colocar os homens em perigo, mas ele quer que não fique, questionando dessa forma. Quando eles semi-humanos não tinham para onde ir depois da guerra, então vai dar um trabalho para o mesmo, só precisa obedecer às suas ordens. Pedindo perdão ao seu mestre que retira o mesmo do local, o homem fica estressado por conta dos semi-humanos já terem modelos para serem reproduzidos. Talvez devesse começar a usá-los para se livrar do mesmo. A cena muda para Shaka, pergunta para a garota o motivo que está sendo trancada. Além disso, quer saber o motivo dessa ira, mas a garota não sabe o que falar. Um superior depois vai descer para conversar com Shaka, quer que se preocupe com ela mesma, aceitando logo em seguida a chamada e sai correndo do local. A cena muda para Akura, onde o garoto entra na caverna bem preocupado, mas o garoto não entende o motivo dele ser entrado nessa ilha e cavar um buraco como esse. Enquanto isso, a Kari está lutando contra alguns monstros para que possa acabar com essas criaturas. Frederica também ajuda para que possa acabar logo com isso. Querem saber onde está Shaka, ela também quer procurar a garota e está preocupada com a mesma. Ninguém sabe ao certo onde está essa ilha. De repente, a Kura aparece na frente da mesa pedindo para que fique quieta. Ajudando a garota a sair do local, ela pede desculpa sabendo que acabou sendo egoísta demais. Sempre causou problemas para os outros. A Kura responde que a culpa foi sua. Já encontraram a ilha, então vão deixar para conversar depois. Tem algo meio estranho aparecendo nessa ilha e precisa encontrar um jeito de sair. Quer saber onde está o caixão e Gundo da garota. O caixão está com a Frederica. Gundo acabou sendo confiscado pelas pessoas. A Gundo fala que o Gundo vai precisar esperar um pouco. Precisa encontrar algum lugar seguro. Depois vão pensar nos próximos passos. Ambos saem correndo do local para que possam encontrar um lugar seguro para ficar. Após bastante tempo, acabam encontrando um lago. Ao tocar para ver o que tem, sabe-se caso mergulhar. Vão sair do outro lado através do oceano, mas não tem como saber qual a profundidade. Há diversos cadáveres de criatura nesse local. A Akura sabe que são falas de verdade. De repente, a Akura começa a escutar alguma voz e
pergunta o que tem no local. Homem começa a falar que eles não passam de forasteiros. Se aproximando, percebe que não é um monstro e sim um Kraken. Akura não sabe que Kraken é uma pessoa muito inteligente. Akura quer saber o que são duplicadas. Kraken explica essa instalação que foram usados para pesquisa, produção em massa de Phyla para propósitos mágicos. Os que foram descobertos foram os que não deram certo. Akura pergunta para saber o que Kraken é um deles. Ele comenta que acabou sendo capturados por experimentos. Ao estudar e produzir a sua carne, eles conseguiram produzir Krakens em massa. A garota percebe que isso é muito cruel o que fazem com os monstros. O Kraken fala direcionado para Shaika, a princesa do caixão. Ele encontrou uma garota chamada Shaika muito tempo atrás. Depois de descobrir o futuro lhe reservava, ela abandonou o nome. Nos é mostrado um pouco mais sobre o passado, onde elas foram apenas ferramentas para recolher os restos mortais. As Shaikas são aquelas que ajudam. Akura pergunta para saber se ela esteve no local, quer saber a verdade. Saber a verdade sobre as Shaikas. O Kraken fala que a sua vida está quase no fim. Se tem perguntas, pode responder. Shaika pergunta para saber quem é ela e o que é Shaika. Ele explica que é um ser que vai afetar o destino. Ela carrega um caixão e reúne os restos mortais e seu corpo se tornou uma ferramenta para o propósito. Shaika tem a chave que é apenas de mudar o destino. A cena muda para aquela mesma garota explicando que levou comida agora há pouco. A Shaika acabou fugindo. Pedindo desculpas, o cara sabe que não foi sua culpa. Mesmo assim, ambos vão acabar sendo punidos pelo que aconteceu. Izimashi e o deus seres humanos podem ser eliminados por conta disso, mas o garoto jamais vai permitir que isso aconteça. Vai dar um jeito para capturá-los. O grupo de Boidan também acabou sendo capturado. Enquanto isso, o Karaki continua explicando um pouco mais sobre o passado, onde os humanos chamam de magia o poder de materializar pensamentos. Há muito tempo eles, os Faivas, vivem em sintonia com este poder antes mesmo da raça humana existir. Logo os humanos aparecem e quiseram ter magia. O imitavam, os estudavam e finalmente começaram a usar magia de forma deles, permitindo que controlassem vários tipos. Depois com a chegada de um mago específico, o desenvolvimento das técnicas mágicas da espécie humana se acelerou. Ele era conhecido como Imperador da Perdição, Arthur Gas. As Shaikas são ferramentas para completar a maior ambição de Gas, as vidas e mortes, alegria e tristeza. Tudo faz parte das engrenagens e nada pode ser negado. Akura quer saber como ele sabe disso. Ele explica que ao compartilhar pensamento entre os campos, com o passar do tempo, acabaram sabendo de tudo. Quando o destino começar a ser afetado, não só os humanos, mas com Phylas e outros seres serão engolidos por uma tempestade de destruição e assassinatos. As Shaikas têm a chave do destino, quer que ela jamais esqueça disso. De repente, na frente de ambos, aparece aquele mesmo garoto. Akura bloqueia o golpe e quer que ela fique perto. Ambos trocam diversos golpes e aparelhos e Akura acaba desviando com dificuldade, conseguindo fazer o garoto recuar. Ambos saem correndo, o garoto não quer deixar que fujam. Aparecendo novamente na frente de Akura, sai desviando dos golpes. Bloqueando por todo local tem diversos monstros. Vendo que não tem muito o que fazer, Akura é obrigado a se entregar para que possa sair vivos. A chamando de Shaika. O garoto quer que espere um pouco e pergunta para saber se é realmente a Shaika que Akura está procurando. Ao falar para o líder que a Shaika quer que dê uma olhada, a garota do grupo de intrusos que é capturada é bem parecida com ela. Ela diz que é Shaika também, se perguntando se é coincidência ou mexe isso bem interessante, quer que tragam as duas até o local quanto antes. A cena muda para um grupo de pessoas que estão conversando com o senhor, onde ele acabou vendo algumas muralhas flutuantes quando era novo. Ao mostrar-se, pergunta se o Império tinha fortalezas flutuantes antes. Vieram ao local para encontrar rumores com relação à fortuna do Imperador, mas não esperava encontrar uma história assim. Mas naquela época não tinha fortalezas flutuantes ainda, para não parecerem ter muito a ver com a fortuna. Não sabem muito, mas podem reportar o que já sabem. A garota não entende nada sobre a fortuna, fortalezas flutuantes e Shaikas. Ao que o Imperador queria que deixasse esse mundo é muito completo e não tem a menor ideia do que estava pensando em fazer. A cena volta para a sala daquele homem, olhando bem, percebe que as duas realmente se parece bastante lado. Ele é o assistente e diretor do Instituto de Magia do Imperador Gas, Victor Izimashi. Da última vez que uma Shaika apareceu, ela não estava pronta ainda. Ele está muito feliz por esse resultado. Talvez a vinda das duas tenha sido parte do plano do Imperador Gas. Uma delas quer que não fique ferida, por conta de ser a filha de Gas. Uma delas não quer que seja ferida, por conta de ser a filha de Gas. O homem começa a dar risada e fala que não é bem assim do jeito que ela está pensando. Gas nunca teve filhos, falando que é mentira, explica que depois da guerra, havia várias crianças órfãs pelas ruas. De acordo com um certo plano, meninas da mesma idade seriam reconhecidas das ruas, e uma magia seria usada para apagar as memórias delas. Todas elas receberam memórias identificadas para que parecessem que eram filhas do Imperador Gas.
Todas essas garotas recebendo memórias idênticas para pensarem que são filhas do Imperador Gas. Quando as Shaikas acordaram, elas pegaram seus caixões e saíram para reunir o resto mortais do Imperador. No entanto, quando tinha um motivo diferente para encontrar o resto mortais, a prova está bem no pescoço delas. Shaika lembra as palavras do Kraken. As coisas são ferramentas para completar a maior ambição de Gas. A vida e a morte, a alegria e tristeza, tudo faz parte da engrenagem, nada pode ser negado. Shaika lembra das palavras de uma garota que ela nem sabe por que ainda está viva, nem por que nasceu. Quando descobriram, sentiram um desespero que virá no fundo do coração. Shaika acaba caindo ao chão e está triste por conta de todas as memórias acabarem sendo criadas. Tudo que viveu até hoje não passa de uma mentira. O homem fica feliz de terem chegado até a sua casa. Agora sua pesquisa evoluiu bem rapidamente. Vai tirar uma parte do cérebro delas para que possa analisar. A cura não quer que ele pense nisso, mas logo em seguida acaba tendo diversos espaços no seu pescoço. O homem não quer que o garoto se preocupe. Elas não vão falecer, mas os restos mortais ficarão reunidos. As outras Shaikas aparecerão para pegar. Então o homem quer que levem ambas para a sala de tratamento. Deixarem de secção preparada para quando mesmo chegar no local. A cura grita para ela, mas não tem nada o que pode ser feito. O homem quer que leve a cura para o calabouço para servir de comida para os favelás. De repente, aquela mesma garota aparece no local sendo jogada para dentro por conta de ter sido ela que deixou todos eles saírem. Pedindo desculpas para o homem, agora ele tem uma boa oportunidade. Depois de cuidar das Shaikas, vai dar um fim nela também. O garoto entra na frente falando que não fez nada de errado. Todos os prisioneiros que escaparam foram capturados, não deviam ser punidos por isso. O homem não está nem aí para isso, quer que prenda o garoto também. Como já fez a contribuição de celas para os modelos em massa, não precisa mais do garoto. Tudo que fez, 100 humanos precisam fazer é calar a boca e obedecer. A cura passa atrás do mesmo e olha para ele. A cena muda para as duas garotas. Shaika vê que não tem nada para ser feito, mas a outra está bem estressada e não quer que fiquem tocando nela, saindo correndo para que possa ajudar o seu parceiro. Shaika pega algo e arremessa na cabeça do homem, assim um desmaiando e outra dá um nocaute no mesmo. Depois de um tempo, ela conseguiu se soltar e arremessou a chave para que possam ficar quietas. Ambos pegam algo para que possam sair do local e não serem pegas novamente. A cena volta para a cura, onde dois homens acabam indo igual tontos. A cura consegue nocauteá-lo e deixar o mesmo dentro de uma jaula. Voltando para as duas garotas, eles acabam vendo o homem, por sorte acabam não sendo vistas. Ficando sozinha, Shaika pergunta para saber se realmente as memórias que ela tem são falsas. A garota quer apenas que decida só a verdadeira e não fique baseando nas pessoas. De repente, aquela mesma garota chama as duas para conversar. Perguntando para saber o nome da garota, ela se apresenta como Nivalada. Ela estava o tempo todo esperando por ele. A garota percebe que chegou a hora de sair, mas ao olhar para trás, nota que Shaika está o tempo todo tentando tirar a garota, mas não tem tempo para isso e precisa sair o quanto antes. Depois de um tempo, consegue soltar a garota indo para cima dela. Ela acabou ligando e o fator de iniciação foi concedido. A cena muda para o homem que acabou vendo tudo o que aconteceu, então pede para que todos os guardas vão atrás dos bandidos que precisam ser parados o quanto antes. Enquanto isso, as duas meninas gostariam de saber o que está acontecendo lá de dentro. Vendo que as duas pessoas entraram para dentro de uma caverna, decidem dar uma olhada. Ela está preocupada com o seu irmão, então decide que vai entrar para ver o que está acontecendo lá dentro. Ao tentar abrir, não consegue, logo se transforma em dragão para ver se abre a porta e mesmo assim não é o suficiente. Enquanto isso, no lado de dentro, a cura percebe que as pessoas descobriram que fugiram. Depois de um tempo, as duas conseguiram entrar e vão até as celas para que possam salvá-los, mas não encontram ninguém, só diversos bandidos. Pedindo para que os ajudem, as duas não têm tempo e saem correndo do local. Ao encontrar algumas armas, decidem pegar para que possam ajudar os seus amigos, entregando para o grupo inimigo. Lembra que havia falado que iria fazer tudo para pagar em dobro, então quer que façam isso. Agradecendo pela ajuda, a cena muda para as garotas, onde elas estão correndo das pessoas e precisam esconder para que não sejam capturadas. De repente, eles caem em uma sala onde tem diversos monstros no local, não só feiras, semi-humanos e diversas outras criaturas. Enquanto isso, aquele mesmo homem quer que encontre as meninas o quanto antes. A cura percebe que Shaika realmente ainda está viva, precisa se apressar para que possa encontrar a garota. Voltando para Karin, encontra aquele demi-humano e pergunta para saber se são amigas de Shaika. Quer que os tirem da prisão? Perguntando para saber o motivo que iriam fazer isso, vai mostrar para elas o caminho para encontrar Shaika. Se causarem uma confusão, aumentará a chance de sobreviver, implorando para que ajudem. A cena volta para as meninas que estão correndo para tentar sair do local. No entanto, acaba sendo encurralado por diversos soldados. O mesmo homem acaba entrando na sala e encontrou sua criação e ficou assustado ao não encontrar a garota. A Shaika deve ter levado a garota. Voltando para elas, parte para cima de Boidan, que consegue parar algum dos golpes com as suas habilidades. Quando Shaika está prestes a ser acertada, a cor aparece no local, dando uma voadora dos inimigos para que possa sair de perto de Shaika. Usando seu jutsu, cria uma fumaça para que possa ir correndo o quanto antes. Depois de um tempo, escaparam. Vendo que a outra Shaika, Boidan, ao olhar para a nova garota, a cura tem certeza
certeza que ela está sendo boa novamente, mas ela tem um dilema que jamais pode abandonar uma pessoa que está precisando de ajuda. O homem está no local perguntando para saber se está tudo certo e já encontraram a garota, mas na realidade não tem nenhuma pista onde ela está. O homem quer que os encontre o quanto antes, não quer saber mais das Chaikas, quer apenas envalada de volta, quer que fechem todas as saídas, quer que procurem todo o habitat. A saída do corredor safe foi destruída. Assumir level 1 de estado de alerta, mobilizar todos os semi-humanos da ilha, junto com os Feviras e recuperar Nivalado o quanto antes, quer que elimine qualquer um que interfira. Ele mesmo decide até a torre mobilizar os Favilás, logo sai bravo do local que não deve se preocupar com ratos, soltando diversos monstros para que possa procurá-los e trazer nível de volta para casa. Diversas pessoas estão assustadas com essas bestas. Enquanto isso, os mesmos demi-humanos explicam que se caso todos os Fairas forem soltos vai ser o fim da ilha. A única chance é destruir os centros de controle que possam permanecer vivos. De repente uma pessoa aparece na frente e com belos movimentos consegue acabar com o mesmo, vendo que eles estão fugindo. Não entende o que unicórnios estão fazendo para parar com essas pessoas. De repente aquele mesmo garoto aparece desmaiando um deles. Ele viu que o mesmo parecia ser bem perigoso, então decidiu fechar as saídas e não deixar que eles saíssem para causar problemas a ninguém. Não vão escapar, então não tem com que se preocupar. Vendo que ele está por algumas telas, a cena muda para o homem que ele precisa encontrar a garota. Justo quando terminou, após pegar as informações das Favilás, o imperador confiou nele esse tempo todo, então não pode decepcionar ele dessa forma. Tem que encontrar custe o que custar. Enquanto isso, tem diversos demônios em volta das garotas, criando uma chance para seguir o resto. Lá tem diversos monstros. De repente aparece a Kari, que consegue descer um dos monstros e salvar a vida de Chaika, que estava em perigo. Logo em seguida, aquele mesmo garoto semi-humano aparece no local para ajudar. A Kari explica que ele está sendo guia, mas ela não entende o motivo de ter mais uma garota pura no local. A Cura explica que foi ela quem trouxe. Quando menos espera, surgem mais criaturas no local e Chaika usa o poder para que possa eliminar alguns. Enquanto isso, Niva usa seu poder para que possa eliminar alguma besta com suas espadas. A Kari aparece para ajudar falando que a defesa da garota é muito aberta e tem que melhorar, senão vai acabar sendo eliminada. Entregando a sua arma para Niva, consegue derrotar diversas bestas com extrema facilidade, assim dando um sorriso de deboche. Enquanto isso, a Cura está perto do homem que pede apenas para que não atrapalhe, na primeira oportunidade que tiver. E a Cura diz o mesmo. Quando menos se espera, surgem diversos demônios na frente de todos. E o demi-humano explica que tem algum lugar em cima da vista melhor do que todos eles. Ao chegar no local, tem uma torre para que possa ficar mais tranquilos. Ela libera ondas pela ilha através do controle de magia, a receptores machos dos cérebros em cada unidade produzida em massa, pelo qual elas recebem ordens da torre e agem de acordo. Eles usam a torre para controlar as fábulas, mas os semi-humanos também são controlados graças aos poderes dessa torre. A garota explica que foram trazidas para usar as células na produção em massa, mas Izimashi acabou com eles um por um. São os únicos dois que sobraram. A Cura pergunta para saber se vivas fazem a vontade dele. Essa vira onde tudo é produzido. A torre toda é quase um gumbo, magia aplicada de alta potência. Ela acha que a magia da ilha toda vem de lá também. A Cura acha que pode precisar destruir a torre para que possam ficar com mais controle dessa ilha. Querendo deixar as perguntas para depois, de repente os diversos monstros na frente precisam dar um jeito para que possa derrotar essas bestas. Depois de um tempo, Homem finalmente encontrou sua criação e tem que dar um jeito para pegá-la de volta. A Cura acha melhor que cuidem dos Favilás. A escola cuida da torre com magia de alcance. A Cura quer que dê a cobertura para Chaika. De repente, Niva aparece no local e Chaika fica preocupada, querendo que a garota fique do seu lado e não dê a cara para o inimigo. Mirando contra a besta, Chaika usa seu poder, mas a magia acaba sendo desfeita. O homem fica dando risada dizendo que é inútil. E manda uma besta para que possa combater uma das aliadas de Akura no ar. Enquanto isso, Akura está cansando bem rápido graças a diversas bestas que estão aparecendo à sua frente de forma inesperada. No entanto, quando mais derrota, mais bestas aparecem e não sabe como pode derrotar todas elas. Já que está com dificuldade e não consegue de jeito nenhum aceitar a besta e vai tentar mais uma vez. De repente, Niva reconhece a situação do combate. Condições de iniciação foram encontradas com sucesso. Para iniciar a operação de teste, 3 ou 6 selos de feitiço foram removidos, então vai trocar para o modo funcional. Niva usa seu poder para que possa ajudar no combate, assim se transformando em uma arma para dar um golpe forte contra a torre. Era uma Gunda Nivalada. Está no modo de consumo e combustível mágico. Homem está surpreso que finalmente a garota conseguiu despertar o seu poder. Era isso que o imperador queria o tempo todo. A Kari pergunta para saber se está indo tudo certo. Ela responde que sim, que Niva concedeu a permissão para iniciar o feitiço. Ativando o controle da torre, Homem vê o poder de sua criação vindo em sua direção. Assim quebra metade da torre, assim todas as criaturas acabam sendo desativadas. Logo em seguida, Niva volta ao normal.
Homem todo lascado no chão conseguiu entender o que estava acontecendo. A Shaika era a chave para ativar Niva. A ida do Shaika para essa ilha era tudo parte do plano do Imperador e assim acabam sendo todos eliminados. Alguns dos monstros acabam ficando vivos no local. Perguntando para saber se eles vão ficar no local, responde que sim. Homem já foi embora mesmo, então não tem com o que se preocupar. Pergunta para saber o que vai acontecer com o monstro e os Phylas. Ele explica que se caso deixar todos eles no local vão acabar falecendo. Eles não conseguem se alimentar sem ordens para isso. De repente aquela mesma pessoas aparecem no local, que vieram para essa ilha e não encontraram restos mortais. Acha que não pode sair de mãos vazias, então eles querem dar um jeito de acertar as contas. A Kun quer saber o motivo que está nessa ilha. O Guy deve ter mandado todos eles para o local. Acha que deve ser um plano para acabar se matando. Homem explica que não precisa sair do rumo para que possa lutar. Tem certeza que se encontrarão novamente, vai dar um jeito para que possa encontrar um barco e ir embora para casa. Virando as costas para ir embora, Bodan ficou o tempo todo olhando para Kun, e logo em seguida vira as costas também para ir embora. A cena muda para um grupo de pessoas onde precisa discutir o torneio de artes marciais do principal de Heart-Gen. Os restos mortais do Imperador Graz serão oferecidos como prêmio para Modício. O resto dos mortais do Imperador Graz serão oferecidos para o vencedor. Eles ouviram falar que vão ter muito combatente forte, a suspeita de uma expansão militar. Eles têm precedente do Duque de Cavani, não podem ser negligentes perante o torneio. Se caso quiser agir, seria inteligente fazer isso logo. Tem que pedir o cancelamento do torneio imediatamente e amar o exército aliado. Ele acha imprudente usar a força militar, tem que confirmar as verdadeiras intenções deles primeiros. Se os restos mortais estão envolvidos, pode ter uma conexão com a questão da Shaika. Acha melhor colocar a organização Clayman para investigar o que está acontecendo no Principado do Heart-Gen primeiro. Então dos homens vai cuidar disso para que possa ficar mais tranquilos. A cena volta para a Kura e suas amigas. A Kari pergunta para saber se a Shaika está bem, indo conversar com as duas. Ela está com a mente um pouco confusa. Memórias, fortuna, verdade e falsidade ainda mais confusa. A Kura pergunta o motivo que não tira um tempo para pensar no que está acontecendo na sua vida. Pode ficar no local até encontrar uma resposta. Pode continuar atrás dos restos mortais depois de tudo ter passado e ter encontrado a resposta para seus sentimentos. Quer que tire um tempo para pensar antes de tomar qualquer decisão importante para sua vida. Podem continuar atrás dos restos mortais depois. Ela fica grata por isso e vai recuperar os restos mortais depois. Niva fala que a garota precisa dar um jeito de encontrar todos os restos mortais. A cena muda para as pessoas conversando com a majestade e tem algo que deve alertar para o mesmo. Receberam uma carta da Aliança de 6 Nações perguntando sobre o recrutamento de soldados. Ele acha melhor que talvez devesse cancelar o torneio de artes marciais. As garotas não entendem o que ele está querendo falar. Homem acha que os participantes mataram os outros ultrapassando o limite do torneio. Além do mais, o prêmio oferecido ao vencedor resto do Imperador Gaz. O rei não está nem para a opinião dos homens. Não precisa receber ordem de ninguém quanto ao torneio. Muito menos prestar conta do prêmio, já que ganhou por derrotar o Imperador. Uma das garotas acha isso maravilhoso. Ele estava falando de cancelar, não pode fazer isso. Elas querem saber o que o rei pretende fazer perante a isso. Ele quer apenas que não se preocupe, não vai cancelar o torneio. Enquanto isso, a Kura e sua irmã estão nadando ao lago para pescar alguns peixes. De repente, os dois voltam para as meninas que conseguiram encontrar diversos peixes para que pudessem comer. Shaika usa seu poder para que possa acender a fogueira, oferecendo para Niva a cura esse tempo todo que ela foi restabelecida com magia. Mas na realidade, o corpo da Niva com algo de favelá. De repente aparece aquele mesmo garoto de surpresa para que possa passar a próxima localização. Além disso, vê que foram eles que ficaram com Niva. A Kura pergunta para saber se conhece a garota, mesmo se conhecesse não iria explicar nada para eles. Shaika fica nervosa e quer saber o que realmente ela é, mas o garoto já havia dito quem era. Mesmo assim, ela tem algumas dúvidas para tirar, não sabe dos detalhes de sua vida. Mesmo assim, ele não quer dizer e foi no local apenas para levar algumas informações para ele sobre os restos mortais. O rei Stempan Heart-Gen, do Principado Heart-Gen, tem restos mortais. A Kura percebe que dessa vez ele não trouxe nenhuma novidade para eles. A Kari pretende ir junto de seus amigos amanhã para a cidade. O garoto explica que dessa vez eles vão precisar mais do que os meios tradicionais para conseguir. É mais ou menos um dia de viagem e precisam torcer para Bodan não chegar antes deles. Assim, saindo do local sem falar nada, e a Kura não gosta do jeito que o garoto lida com as coisas. A Kura quer saber apenas para quem ele trabalha. A Kira percebe que da forma que ele conversa com as pessoas parece que ele deu mesmas informações para Bodan também. Quer saber apenas se deve deixar Bodan roubar o resto mortais também. A Kura vê isso como uma opção, mas não entende o motivo que ele sabe da Niva. A cena muda para um grupo de pessoas onde a floresta acabou sendo completamente queimada pelo grupo de Akura, onde eles acham a cena horrível. Uma batalha simples não teria feito esse estrago todo. Deve ter sido um ataque mágico. É proveniente de um mago poderoso e de um Gundam muito poderosa para fazer esse estrago todo. Parece que a torre também estava usando magia e se impactou bastante no estrago da ilha. Mesmo não sabendo que houve os documentos de Gohen, encontrou
encontrou na biblioteca do laboratório que mencionaria onde está a fortuna do Imperador. Talvez estivesse nesse lugar. Mesmo assim, as pessoas não sabem onde está a fortuna que vem comentando. De repente, escutam um barulho de algumas pessoas, mas eram os Dames humanos perguntando para saber o que eles estão fazendo nessa ilha. Eles explicam que são esquadrão Gillette da organização que, mano, também da Aliança das Seis Nações. Perguntando para saber se faz parte do Imperador Gas, o garoto fica com raiva dessa pergunta repentina, mas eles não vão fazer nada. A pessoa mais consciente sabe que a guerra já terminou tem muitos anos. Não tem razão para lutarem nesse local, não foram para prender eles, então gostaria de saber o que aconteceu nessa ilha. Ele explica que duas pessoas chamadas Shaikas, uma de branca e outra de vermelho, estiveram nessa ilha há pouco tempo atrás. Elas tinham a mesma cor de cabelo que a garota do grupo deles, mas ela fica meio irritada e quer que não mencione aquelas duas. Mesmo assim, quer saber o que houve com essas duas garotas. Ele explica que quando a Shaika se aproximou, a boneca de Zimashi virou uma Gundo. Ficando surpresa, agora tem certeza que essa ilha era mesmo o laboratório secreto do Imperador Gas. Produção em massa de soldados semi-humanos e Fávila, a tecnologia para controlá-los, mas não entende motivo disso. Para depois da guerra, o garoto pergunta o motivo que Zimashi continua a pesquisa, mesmo o Imperador Gas já estando morto. Ele comenta que o Imperador havia dito que ele continuasse a fazer a pesquisa, disse que seria necessário mesmo após a sua morte. A garota lembra um pouco mais sobre o seu passado, que o garoto havia mencionado que, em outras palavras, Shaika Gás pode ser a calamidade que explodirá novamente neste mundo de paz que finalmente conquistaram. Ela sabe que não pode deixar a Shaika recuperar restos mortais, então quer ter certeza que Shaika conseguirá pegar Gudou. A garota responde que sim, ela seguiu de forma voluntária a garota. Quer saber se vai continuar nessa ilha. Eles pretendem ficar por conta de não ter espaço para eles no continente, e quer apenas que não se meta mais com ele e sai logo em seguida. A garota vê que pode deduzir que a Gundou que Shaika levou a fortuna do Imperador. E se Shaika, a filha do Imperador, tem isso, a Gundou poderia usar restos mortais para se tornar uma arma ainda mais poderosa e fazer o mundo entrar em guerra novamente. Mas sabe que não pode deixar isso acontecer. Eles recebem uma carta falando que o esquadrão Gillette deve ir direto para o Principado de Hartigen. Um dos 8 heróis, o Rei Hartigen, parece estar reunindo soldados para uma expansão militar. Quer que investigue isso imediatamente para que possa descobrir mais sobre. Ela sabe que um dos 8 heróis, a Shaika deve estar atrás dele por causa do restos mortais do Imperador de Gás. Então eles têm que ir para o Principado de Hartigen. A cena muda para Kura, onde Shaika fala que precisa recuperar restos mortais para o funeral de seu pai, mas ser órfã é algo que dói muito na sua alma, não ser filha do Imperador Gas. Ela está muito confusa com tudo isso, mas ainda quer os restos mortais. A Kura entende que ganharia em recuperar restos mortais agora, mas não tem problema, já se decidiu perante a isso. Não sabe o que acontecerá quando se juntar a tudo, mas só precisa esperar para ver o que acontece. Já decidiu que vai ajudar Shaika até o fim. Quando menos espera, aparece a Karin no local, quebrando o clima entre os dois, onde ela trouxe diversos peixes diferentes. Não imagino o sabor, mas acho que não tem problema nenhum. Deveria cortá-los e temperar. São os moluscos que pediu. A Kura não pediu por isso. A Kura não entende o motivo que está colocando isso na sua cabeça, mas acha que ela fica mais musculoso com isso. A cena volta para Budan, onde ela sai desviando dos golpes com extrema facilidade. A garota consegue sair do golpe e atacar, mesmo assim o homem desvia. Combinando seus golpes, lança a espada do homem para longe. A sua parceira consegue jogar os inimigos. Logo em seguida, acabaram passando o teste de qualificatórias. O torneio acontecerá em grupo de 2 ou 3. Pode usar qualquer que tiver em mãos, e qualquer coisa para a defesa também. Além do mais, os fundos são permitidos também, já que os 3 vão ser do mesmo grupo. Quer que amarrem isso para que possam identificar no torneio. Depois disso, precisa prosseguir para a segunda muralha e falar nas barracas. O Rei Hartigen é realmente adepto das verdadeiras artes marciais. Em outras palavras, enquanto falo isso é um torneio, na verdade são as vidas que estão em jogo. Bodan já sabe disso e agora vão participar do torneio para que possam vencer. Ela percebe que isso é como se fosse uma recua. O seu amigo pergunta para saber se gostaria de recuar. Ela não queria dizer isso. Mesmo assim, o homem disse que iria começar em 2 dias. As feridas do homem já não estão mais doendo, por conta de não ter sido tão sério. Mesmo assim, ela quer que David fique um pouco mais tranquilo e não se esforce tanto. Jamais imaginou que essas palavras doces iriam aparecer dela, só deixou mais preocupado. David quer que esqueça dele e foque mais no seu objetivo. Vai ganhar o prêmio do torneio e pegar tudo de Shaika para que possa terminar o torneio. Esse sempre foi o objetivo da garota. Então David quer que faça isso. A cena muda para algumas pessoas que já estão se matando antes de começar o torneio. Mesmo os guardas do Imperador querendo que parem de fazer essas coisas, se caso não pararem vão ser desqualificados. De repente aparece um dos homens eliminando os dois para que parem de brigar e quer que limpe a bagunça o quanto antes. Perguntando para saber quem é esse homem, uma das pessoas explica que o rei notou que ele tinha talento e o contratou como guarda-costa. O homem sabe que não precisava ter matado essas pessoas. Nos é explicado que eles chamam de torneio de artes marciais, mas não disputam até a morte.
Pergunta para saber se tem um motivo para os participantes se arriscarem tanto dessa forma. Para muitas pessoas, o vencedor recebe dinheiro e status. Dizem que o vencedor vira um cavaleiro do palácio e dizem que o rei também dará o tesouro que recebeu ao derrotar o imperador. Sabe que eles não vão querer chegar daquela cidade enquanto o torneio não acabar. A Cura sabe que Gai estava certo. Os meios tradicionais não funcionam. O Principado de Lartigen sempre encorajou os cidadãos a aprender artes marciais, mas depois que o rei voltou da guerra o torneio mudou. Os participantes entram no castelo em bandos, mas as pessoas não entendem o motivo de lutar até a morte. É difícil acreditar que eles não são malucos. Eles sabem que o Mateus hesita, tenta marcar uma audiência com o rei Hartizien e tenta entender o que ele pensa. Quer que Leonardo descubra quem são os participantes. A cena volta para a Cura e seus amigos, onde eles conseguem esconder a barca para que possam participar do torneio. Onde as malhas do castelo, o coração, são muito altas e as pessoas não conseguem escalar. Eles vão ter que ir pelas portas da frente mesmo. Fredka pergunta para saber se vai poder entrar no torneio também. Respondendo que sim, a garota fica ainda mais animada. Ela está muito animada e quer que deixe tudo isso com ela, que vai dar o seu melhor no torneio. A Cura não aceita isso no começo. A Kari sabe que vai ser de grande ajuda ter um dragão no time. Depois de ouvir as palavras de sua irmã, sabe que é verdade e pode ter um grande êxito com ela no time. Precisa infiltrar-se nas muralhas do castelo e procurar o resto mortais. Precisam pegar e escapar, que já é sucesso. A cena muda para outra Shaika, Vivi, entrando no castelo para conversar com o rei. Ele se apresenta como Mateus e Kalawai, vice-capitão da organização Killman. Tem um favor para pedir ao homem, mas ele não quer escutar nada no momento. Ele interrompe logo em seguida, falando que não vai cancelar o torneio de artes marciais, nem vai devolver o resto mortais do imperador. Pergunta para saber se não se importa de participar também. A cena muda para Vivi batalhando junto de seu amigo e consegue passar no torneio com bastante facilidade. A cena muda para a Cura com seus amigos querendo entrar no torneio para que possa participar. Abrindo a porta, consegue se esconder e atacar os guardas por cima. Logo atrás aparece Shaika para dar o golpe final e derrotar os homens. Fredka fica bravo por não ter feito nada, apenas ser uma distração. Eles conseguiram passar no torneio com muita facilidade. Um dos homens pergunta para saber se Niva também vai participar do torneio. Nesse exato momento ela vai ser uma reserva. Niva consegue sentir algo dentro do castelo. Enquanto isso tem uma garota comendo uma carne crua muito suspeita. Enquanto isso tá aquele mesmo homem no local que eliminou as pessoas. E na sua frente aparece Guy de forma bem repentina. Não sabendo que é um garoto, ele está bravo quando ele salva sua vida há muito tempo atrás e nem o cumprimenta. Não sabendo o que Guy está falando. Agora tem certeza que o mesmo não lembra dele. Ela havia visto o ódio dentro do coração do mesmo esse tempo todo. Foi por isso que salvou a vida do mesmo. Nos é mostrado um pouco mais sobre o passado, onde o garoto estava encurralado e mesmo assim à beira da morte apareceu na frente do garoto e sentiu a fúria que ele tinha no peito. Lembra que ele havia notado que mesmo vivendo em um mundo sem guerra, alguma coisa não estava no lugar. A dúvida e incerteza a respeito desse mundo que tem seu coração são provas de que ele não consegue viver neste mundo em paz. É por isso que o mesmo levantou a sua espada contra a justiça que pretende sacrificar os precisos subordinados. Por isso que o mesmo quis eliminar o seu oponente. Kai explica que ele vai trabalhar para o rei, perguntando para saber quem é o garoto. Ele vai descobrir em breve. A cena muda para Bodan, a Shaika de branca está chegando. Todas elas estão pensando quando vão se encontrar novamente. A cena muda para aquelas mesmas garotas, onde o capitão Nikolai e a Vivi entraram com participantes conforme planejado. Ele também avistaram a Shaika de branco e vermelho. Acha que eles vão participar do torneio. O homem fica surpreso que a Shaika de branco e vermelho não trabalham para o Hartgen.